Amém, glórias a Deus, a paz do Senhor, amém? Nós torcemos tanto para chover, fala a verdade. Nós estávamos no dia para chover, né? Estava muito calor ultimamente, mas não sabia que essa chuva ia deixar todo mundo descansando em casa. Mas foi bom, na verdade, né? Vitor, toca em mim. E mais cedo eu falei, Gustavo, tomara que essa chuva fica a noite inteira para refechar, para nós conseguirmos dormir. Fala a verdade, não está difícil dormir? Vou falar só quem tem ar-condicionado. Quem não tem ar-condicionado, eu não sei como está conseguindo dormir. Deve tomar banho de 1 para poder conseguir, porque está muito difícil dormir. Mas Deus é bom. Fala, Deus é bom. Fala, Deus é bom. Quando a Alessandra estava lendo esse versículo aqui de Isaías, e ela falou assim que a luz de Deus, que o mundo estaria em escuridão, e nós seríamos a luz que iria guiar esse mundo, né? E eu fiquei muito feliz quando eu escutei esse versículo, porque eu não sei você, quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem tem filho aqui? Quem tem filho, levanta a mão. Quem tem filho, levanta a mão. Eu não sei você, mas os nossos filhos, principalmente os adolescentes, cada um deles tem uma pessoa a qual eles gostam, que isso não é errado. E nós estamos na era de seguir, né? Na era de sermos seguidores das pessoas. Mesmo as pessoas que nós nunca vimos na vida, nós seguimos essa pessoa, né? Aí às vezes essa pessoa que nós seguimos, ela faz algo que é contrário ao que nós pensamos. Aí nós falamos, caramba, eu não sabia que essa pessoa era assim. Mas seguir uma pessoa à distância não é a mesma coisa que estar perto. E cada um de nós, tanto nós que seguimos e aqueles que são seguidos, são seres humanos. E a Bíblia diz, aquele que não erra, aquele que não teve pecado, atire a primeira pedra. Significa o quê? Que todos nós erramos um dia. E nessa era de seguir, de ser seguidor, como eu falei, os nossos filhos a Bíblia diz que a nossa primeira igreja começa na nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E a importância de nós, pais e mães, sermos um exemplo para os nossos filhos, isso é fundamental na vida deles, isso é primordial na vida deles. Eu vim para a igreja hoje, eu vim mais cedo hoje, eu vim dar aula de batismo, e todas as vezes que eu venho à igreja, quando eu vou ministrar, eu pego a minha mochila, eu gosto de vir de mochila, boto a mochila, boto a Bíblia, boto o iPad, boto as minhas chaves e venho. Eu sempre gosto de vir com a mochila. Aí quando eu estava acabando de me arrumar, que eu vim cedo hoje, aí meu filho falou assim, o meu mais novo, pai, eu falei, fala garoto. Eu falei, fala molecão. Ele, pai, hoje eu vou de mochila igual você. Eu falei, que isso molecão? Tu vai de mochila igual o pai? Ele falou, eu vou de mochila igual a você. Você não imagina a felicidade que vem no meu coração. Falei, caramba, eu posso não influenciar ninguém nesse mundo, mas eu estou conseguindo pelo menos influenciar os que são da minha casa. Isso já gera em mim uma alegria de satisfação. Eu estou conseguindo pelo menos dentro da minha casa, como exemplo de vida, fazer alguém querer pelo menos ser igual a mim. Isso para mim já foi o auge do meu dia de hoje. Fiquei feliz. Quando eu cheguei aqui, quem está de mochilinha é ele botou a mochilinha aqui agora. Falei, miserável, vem mesmo com a mochila. Fala assim para esse irmão, fala para esse irmão no seu lado, fala assim, acredite, mesmo sem você saber, existem pessoas que se espelham em você. Acredite, mesmo sem nós sabermos. Algumas pessoas falam, cara, queria ser igual aquele cara. Às vezes você nem sabe que alguém queria ser igual a você, ou que quer ser igual a você.
Nós temos esse poder da influência, graças a Deus. E eu falei que hoje eu ia ministrar uma palavra que Deus tem falado comigo durante duas semanas. Eu fiz uma reunião aqui com as meninas da dança, e vou fazer também com os meninos do louvor e da menina do louvor também. E eu falei para elas assim: ó, gente, eu fiz de tudo. Falei para elas: eu fiz de tudo para eu não fazer essa reunião com vocês. Eu fugi o máximo possível de Deus, porque eu não queria falar a respeito desse assunto com vocês. Mas eu comecei a estudar depois do retiro para cá, e não teve jeito. Eu falei para elas: não teve jeito. Tudo que eu estudava caía em relação a esse assunto que eu precisava conversar com vocês. Eu não queria, mas eu precisava conversar com vocês. E durante esse estudo que eu tenho feito, durante esse tempo, essa palavra que Deus me deu, esse estudo que Deus me deu, não é uma palavra, como posso dizer, muito animadora na perspectiva de nos dar satisfação. Não é uma palavra que traz uma vitamina para que nós venhamos conseguir os nossos sonhos, talvez. Mas é uma palavra que vai trazer um divisor de água para nossas vidas. Fala para esse nosso lado: hoje Deus vai te dar uma instrução que vai ser um divisor de água na sua vida. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 26. Vou tentar ser o mais devagar possível, para falar mais devagar possível. Quando eu falo muito rápido, eu como muitas palavras que o gago fala muito. Quando o gago fala muito rápido, ele ultrapassa as palavras. Às vezes ele pensa que falou e nem falou, porque a mente registrou, mas a boca não conseguiu acompanhar. Gago é assim. Quem é gago conhece, né, Rosângela? Às vezes nós pensamos, aí falamos, mas nem falamos, mas nós achamos que falamos, porque porque ela é igual a mim. Não, ela é pior do que eu até. Cara, quando ela vai lá em casa, a conversa é doida. Tu não tem noção. Tem hora que agarra em pé, ela, aí eu tô de cá também, que eu falo: meu Deus, agora deu. Até conseguir dar ruim, filho. Um dia estava eu e ela conversando em Renatinho da Renata. Durante 1 hora não saiu uma frase. Eu falei: ô louco meu. Aí nós falamos: vamos para casa, conversa no Zap, que é melhor. Que lá não tem como... Tô brincando. Mas quem é gago sabe como é que é. Conversa de gago, é complicado. Mas falar para você, eu melhorei muito. Eu já fui pior, melhorei muito. Eu queria dizer para vocês nessa noite, eu não sei se você é da minha época, mas na minha época, um filme de vampiro não era igual o de vampiro de agora, né? O vampiro de agora são bonitos, são fortes. Na minha época o vampiro tinha uma olheira, né? Ele era maquiado todo de branco. Na minha época os filmes de vampiros sempre se passavam na Pensilvânia. Na Pensilvânia, 1000 anos atrás, né? Era assim na minha época. Os vampiros eram magrinhos, mas eles eram mais fortes do que as pessoas normais eram, porque eles não morriam, e eles tinham uma resistência que normalmente as pessoas normais não tinham, e era muito difícil matar um vampiro naquela época. Agora está mais, mas naquela época era muito difícil. Então o vampiro, ele tinha tipo uma força,
que era sobrenatural. Mesmo magrinho, era difícil matar um vampiro. Só que o vampiro da minha época, de agora eu não sei, mas da minha época, os filmes de vampiro, os vampiros, mesmo forte, eles tinham dois elementos que deixavam eles fracos. O vampiro, ele tinha uma força, mas entre essa força, todos os vampiros tinham tipo de uma fraqueza. Na minha época, quando alguém queria vencer o vampiro, ele tinha que mostrar o quê? Um alho. Tu é da minha época? Aí quando alguém queria vencer, ele mostrava um negócio de alho, o vampiro tinha um medo de alho, porque esse alho era como se sugasse a força do vampiro. Essa é da minha época. Agora eu nem sei como é que é mais filme de vampiro, que eu não vejo. E o que fazia o que machucava o vampiro? Era uma cruz. Se no filme, se colocasse a cruz em cima do vampiro, tipo queimava o vampiro, né? Porque esses elementos eram elementos que tiravam as forças e automaticamente também matavam os vampiros da minha época. Não sei da tua época, a última vez que o filme de vampiro que eu vi, a última vez, não lembro o ano, mas a última vez foi aquela guerra do lobo com os vampiros. Foi o último filme que eu vi de vampiro. Cara, aqueles vampiros, na minha época os vampiros não voavam, aqueles voavam. Aqueles vampiros era sobrenatural. Era demais, falei, ô louco, meu. Então, todos os vampiros, eles tinham o quê? Dois elementos que geravam neles o quê? Uma fraqueza. Escuta aqui, não estou falando que ninguém aqui é vampiro, tudo bem? Pelo amor de Deus. Aqui não temos vampiros. Mas existe um decreto na palavra de Deus que fala assim, ó. A partir de Jesus, vocês são mais do que vencedores. Sabe o que isso gera em nós? Uma força. Onde nós entendemos que, independente da situação que eu estou passando, eu sou o quê? Vencedor. Mais do que vencedor. Então isso gera em mim o quê? Uma força onde nada pode me parar. Eu sou mais do que vencedor. Só que existe alguns elementos que tiram essa força daqueles que são mais do que vencedores. E esses elementos que tiram essa força de quem é mais do que vencedores, elas abrem portas para que o inimigo entre na vida desses que são mais do que vencedores e gerem morte. Fala assim, empresa ao seu lado. Você não é vampiro, fala para ele. Pelo contrário, você é mais do que vencedor. Mas existem elementos que geram fraquezas na sua vida e que podem o levar à morte. E é sobre esses elementos que eu quero falar para você nessa noite. Porque mesmo sabendo que somos mais do que vencedores, às vezes nós temos vivido uma vida não de mais do que vencedores, simplesmente porque esses elementos têm nos trago uma fraqueza, aonde tem liberado portas para que o inimigo entre na nossa vida e gerem até em nós mortes espirituais, mortes financeiras, morte no casamento, morte na família, morte entre pai e filho, filho e mãe. São coisas que, se não ser vigiada, pode trazer problemas que vão nos afetar no presente e que pode até nos atrapalhar no futuro. Fala para esse ao seu lado. Esses elementos vão chegar na sua vida, mas basta você resistir a eles.
Abre sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 26. Adriano, é só do 12. Eu vou ler só o 12 ao 14. Diz assim, ó. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Ele colheu... Volta, filho. Ele colheu 100 vezes mais porque o Senhor fez o quê? Ele colheu 100 vezes mais porque o Senhor abençoou. Vai, Adriano. O homem enriqueceu. Quem enriqueceu? Isaac enriqueceu por quê? Porque o Senhor... Aí fala assim: e a sua riqueza continuou a crescer. Além de ser rico, ele permaneceu gerando o que mais? Por quê? Porque o Senhor o abençoava, até que ficou o quê? E poderoso. Ele, além de ter enriquecido, a Bíblia diz que ele cresceu a um certo ponto, aonde ele ficou mais do que rico. Ele ficou o quê? Riquíssimo. E além de riquíssimo, ele ficou o quê? Poderoso. Gente, acredite. Uma das coisas que nesse mundo mais tem feito as pessoas a passar por cima de algumas, o que mais tem feito pessoas a não cumprir as palavras que falaram, o que mais tem feito as pessoas às vezes quebrar o seu caráter, se chama poder. Cara, o poder é algo que o ser humano ama. Às vezes a pessoa não quer nem o dinheiro, ele só quer o quê? O poder. Não tem que a pessoa falar assim: cara, que esse cara é rico. Vamos botar entre aspas assim, um político. O político já é rico. Ele já foi político muitos anos, mas ele continua na política, não é porque ele quer dinheiro, porque ele quer continuar onde? No poder, porque o poder gera o quê? Gera benefícios e às vezes até portas são abertas por causa desse poder. Então, poder é algo que o ser humano sempre... Não estou falando que isso é ruim, não estou falando isso. Só estou falando que o poder é algo que o ser humano, ele corre, ele vai atrás para ter. Vai, Adriano. Diz assim, ó. Ele tinha... 14. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir inveja dele, porque ele era riquíssimo e era poderoso. Essas qualidades dele gerou nas pessoas que o viam o quê? Inveja sobre ele. Uma coisa que a nossa geração tanto tem buscado na vida é alcançar o sucesso, realizar os sonhos e conseguir colocar em prática os objetivos. É verdade ou mentira? A nossa geração está numa corrida desenfreada para que ele possa ser um sucesso, para que ele possa ter os seus sonhos realizados e para que todos os seus projetos possam ser real. E quando lemos esse versículo aqui que nós lemos, que Isaac, ele plantou uma semente e colheu o cêntuplo 100 vezes mais, eu não sei em você, mas gera em mim uma perspectiva de que Deus é bom. Por que, Charles, gera essa perspectiva? Porque saber que um homem, no mesmo ano, plantou uma e colheu 100 vezes mais, gera em mim uma felicidade completa. Por quê? Porque a nossa geração atual, ela está não só em busca dos sonhos, do sucesso e das realizações, ela quer que isso aconteça imediato. Existe algo nessa geração que a nossa geração não está com paciência de esperar as coisas acontecerem. Parece que nós
fazemos hoje e nós já queremos que o resultado seja hoje. Cara, é algo tão forte nessa geração que no Zap, né? Eles colocaram velocidade 1,5 e 2. Por quê? Porque a geração está querendo que as coisas sejam tão rápidas que nem tempo para parar para ouvir uma pessoa falar está tendo. Não, fala rápido. Por quê? A nossa geração quer as coisas muito rápidas. E esse é um dos perigos, querer os resultados rápidos. Isso é algo perigosíssimo. Mas Isaac, nós vemos que ele teve um resultado extraordinário. No mesmo ano, ele plantou e no mesmo ano, ele gerou 100 vezes mais do que ele plantou. Além de ter um resultado extraordinário em pouco tempo, a Bíblia diz que esse homem era abençoado. Seja sincero. Esse quadro que eu pintei, você queria estar nele? Fala a verdade. O quê? Plantar. Se tornar riquíssimo. Em um ano. Fala a verdade. Você queria ou não queria? Fala a verdade. Tu queria, Luan? Em um ano, você plantar e receber e ficar poderosíssimo? Filho, seja sincero. Todos nós aqui gostaríamos de estar nesse cenário hoje. O que em 2022 começar a plantar hoje, março, né? Em dezembro ser poderosíssimo, riquíssimo. Eu falo, moleque. Esse é um cenário que todos nós, e não é errado, queremos estar participando. Eu queria que isso fosse comigo hoje, não tem noção. Eu queria poder plantar hoje mesmo, começar a receber o que eu tenho plantado. Mas existem coisas que vivemos no presente, que é simplesmente resultado de escolhas feitas no passado. Repara que eu botei assim, existem coisas. Eu não falei que tudo que eu vivo hoje é determinado pelas minhas escolhas. Por que eu falei isso? Porque às vezes chega coisa na nossa vida que nós não escolhemos, ela apenas chega. Mas existem coisas que nós escolhemos também, que chegam em nossas vidas, porque nós simplesmente decidimos hoje. Eu decido hoje fazer isso, e lá no futuro, o que eu decidi, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar, ele vai nascer. O que é isso, Charles? Bota para mim, Adriana. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também, na minha Bíblia diz assim, ó, não erreis. Aí ele fala, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O autor de Gálatas está falando, não faça as escolhas erradas, porque tanto as escolhas certas como as erradas vão gerar o quê? Consequências. Mas ele fala, não faça as escolhas erradas, porque se você fizer uma escolha errada, vai nascer. Se fizer a coisa boa, vai nascer. Mas se fizer a coisa errada, vai nascer. Independente se é errado ou certo, vai dar frutos. Isaac colheu 100 vezes, não porque plantou somente ou simplesmente, mas sim porque estava fazendo escolhas debaixo de uma obediência. Entenda uma coisa para você aqui. Isaac se tornar riquíssimo não é sobre plantar, é sobre obedecer. É, Charles? É. Adriana, coloca aí o texto que nós lemos.
Gênesis 16, do 1 ao 5. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. 16, é o que eu li. Eu li 16? 26, só que eu vou ler do 1 ao 5. Por que eu estou falando isso? Porque não é apenas plantar. Plantar, todo mundo planta. Eu estou falando sobre obediência, que é totalmente oposto. Nós lemos: não erreis, porque de Deus não se zomba. O que você planta, você vai colher. O que isso está querendo dizer? Que plantar, todo mundo planta. Plantar não é o problema. Diz aí, ó. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi à cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Rapidinho, Adriana. Esse lugar aqui era um lugar aonde não era um lugar específico para que Isaque estivesse. Esse lugar aqui não era um lugar aonde iriam agregar na vida de Isaque, mas Isaque estava nesse lugar. Vai, Adriana. O Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desças ao Egito, fique na terra que eu te indicar. Obediência. Deus está falando que Isaque, não desça, me obedeça, fica na terra que eu vou mandar. Aí vai, Adriano. Habite nessa terra. Deus falou: obedeça, habite nessa terra. Eu estarei contigo e te abençoarei. Ei, obedeça, que então eu estarei contigo. Obedeça, que eu o abençoarei. Ei, não é sobre plantar, é sobre obediência. Entenda isso. Plantar, todo mundo planta. Obedecer é outra coisa. Podemos dizer que é igual o Flamengo, é outro patamar. Aí ele fala: porque é a ti e a tua descendência, a raça, que darei todas essas terras, e montarei os juramentos que fiz a teu pai Abraão. Vai, Adriana. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e a tua posteridade serão abençoada. Não, desculpa. E das terras. E por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. O que Deus está falando aqui, ó: Isaque, se você me obedecer, se você me obedecer, a sua descendência será numerosa, será tão grande que as estrelas dos céus não poderá chegar a ela. Ela falou assim: e além de ser poderosa, ele falou, ó: eu abençoarei o mundo inteiro a partir dos seus filhos. Não é sobre plantar. Fala assim ao seu lado. Não é sobre plantar. É sobre obediência. Vai, Adriano. Porque, olha só, porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, os meus mandamentos, meus princípios e as minhas. Sabe o que Deus falando para Isaque? Isaque, faça como seu pai. Isaque, Abraão foi próspero porque ele me obedeceu. Agora eu quero que você também me obedeça. Cara, se você entender essa mensagem de hoje, você vai explodir. Deus deu uma ordem: não saia dessa cidade, pois eu farei você viver o extraordinário. Mas para isso será necessário obediência, como Abraão me obedeceu. O diferencial não está em plantar simplesmente, mas sim obedecer o que Deus está nos instruindo, seja diretamente a partir dele, ou a partir de um homem ou mulher de Deus. É aí que está o problema.
Nós até falamos, não obedeça a Deus, mas quando o homem de Deus fala assim, não faça isso, você fala, tem nada a ver com a minha vida, se mexe na minha vida não. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Pode dizer uma coisa para você nessa noite, quando Deus quiser falar com você, Ele vai usar um homem e uma mulher de Deus para falar contigo. Nessa época aqui de Abraão, não se tinha o Espírito Santo. Nessa época Deus aparecia, se revelava e depois Deus ia embora. Mas hoje o Espírito Santo, ele já mora dentro de nós. Então o que Deus faz? Ele usa um homem e uma mulher de Deus para poder dar uma instrução que Ele está mandando. Ei, todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus te der um conselho para avançar, ou estiver te dando uma correção, faça uma coisa, obedeça. Gostando, esteja você gostando ou não, simplesmente obedeça. Na Bíblia não relata, mas eu posso imaginar, gente, que naquele ano, não só Isaac plantou naquele lugar, na Bíblia não fala, mas eu imagino que muitas pessoas plantaram naquele mesmo ano, naquela mesma cidade, mas a Bíblia diz que só Isaac colheu 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque só Isaac plantou debaixo de uma obediência. Fala assim para esse irmão do seu lado. Está vendo? Mas vamos falar com a voz de vencedor? Fala, está vendo? Como é notório o poder de uma obediência. Não é sobre plantar, é sobre obedecer. A obediência é uma chave infalível, ela não falha. Quem obedece, automaticamente vai colher algo bom da sua obediência. Isso é infalível. Se você ler todo o texto, não vai ver em nenhum, se você estudar sobre essa história de Isaac todinha aqui que eu li, você não vai ver uma vírgula ou um ponto dizendo assim, e Deus mandou Isaac plantar. Não tem. Não tem. Deus só mandou Isaac fazer o quê? Ficar. Plantar, Deus não mandou plantar. Deus falou, Isaac, fica nessa terra, que nessa terra eu vou te abençoar, vou te multiplicar, tu vai ser poderosíssimo, os seus filhos vão ser exemplo para os outros, mas em momento nenhum você pode estudar, você não vai ver Deus falando, Isaac, fica na terra e plante. Deus não fez isso. Deus só mandou ele ficar. Então, Charles, o que fez Isaac plantar? Pergunta para mim, Charles, o que fez Isaac plantar? Adriana, Filipenses, capítulo 2, 12, 13. Se você entender isso, gente, não tem noção. Se você entender sobre essa obediência, não tem noção. Deus não mandou ele plantar. Sendo assim, meus amados, como sempre, olha Paulo falando, sendo assim, meus amados, como sempre, obedeceste, não somente a minha presença, porém muito mais agora a minha ausência. Paulo está falando aqui, ó, obrigado porque vocês me obedecem, tanto quando eu estou presente e quando não estou presente. Aí ele fala, colocarei em prática a vossa salvação com reverência, a temor a Deus. Aí Paulo fala, vai Adriana. Pois é Deus que produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua vontade. Sabe o que isso quer dizer? Paulo está falando aqui, ó. Quando você obedece, Deus gera em você sonhos, projetos,
E além dele fazer gerar em você, ele possibilita situações para que isso se realize. Entende isso aqui? Deus não falou para Isaac plantar, mas a obediência de Isaac fez Deus colocar dentro dele, planta. Entende isso aqui, gente? Se você for obediente à palavra de Deus, se você for obediente aos homens de Deus, Deus vai colocar sonhos, projeto dentro de você. Você vai falar, cara, como é que esse cara, não é porque eu quero pensar, é porque Deus coloca em mim. Esse cara pensa demais, esse cara pensa, não é porque eu penso alto, é Deus que coloca dentro de mim. Por que por que José sonhou que seria governador? O sonho era dele? Não, o sonho era de quem? De Deus. Deus colocou dentro de José, você vai ser governador. Ei, quando nós obedecemos, Deus vai colocar dentro de nós sonhos e projetos, gente. Gente, entende isso aqui? Paulo aqui está nos mostrando que quando obedecemos a voz de Deus, tanto vindo diretamente de Deus, ou de homem de Deus, o ato de obediência vai fazer Deus colocar dentro de nós sonhos e projetos. E além de colocar aqui dentro de nós, vai trazer a maneira de como fazer esses sonhos e projetos se tornar real. Isaac só plantou porque a sua obediência em ficar no lugar que Deus determinou fez Deus colocar nele um sonho. Plante. Deus fala assim, eu coloco em você o querer e o realizar. A palavra efetuar na minha Bíblia, que é o querer ou efetuar, significa ser ativo, estar em ação. Gente, a obediência, Deus coloca dentro de nós sonhos e além de colocar sonho, Ele nos coloca ativo. Sabe o que é isso? Você, mesmo sem força, continua. Por quê? Porque é Deus que está te ativando. Cara, aí você fala, como é que aquele cara sonha isso? O sonho não vem dele, não, vem de Deus. Cara, isso é coisa de doido. Por isso que a Bíblia diz, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são maiores do que os meus. Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos Deus, Deus coloca sonhos que são muito, mas muito grandes. Sonhos que você nem imaginava. Você fala, eu nunca sonhei isso. Eu nunca pensei isso. E agora eu estou pensando, sabe o que é isso? Deus está colocando dentro de você. Olha o poder de uma obediência. Deus fez Isaac ser ativo, estar em ação. Deus não queria que Isaac apenas ficasse em gerar. Deus falou, fica em gerar, mas eu vou colocar em você sonhos para que você esteja em ação em gerar. Cara, isso aqui é tremendo, cara. Isso é maravilhoso. Fala assim para esse irmão do seu lado. A sua obediência, mas com a voz de vencedor, a sua obediência ao que Deus fala, a partir do homem ou mulher de Deus, vai colocar dentro de você sonhos e projetos, e ainda vai fazer você estar em ação para os realizarem. Cara, isso é maravilhoso, Alessandro. Deus vai colocar em mim um sonho que eu nunca sonhei. E sabe o que vai fazer? Ele vai me fazer eu ficar ativo. Sabe o que é isso? Não serei abalado. Sabe o que é isso? Pode vir vento, mas eu sei, tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Porque é Ele que me ativou. Por isso que Ele falou, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque quem coloca esses sonhos é Deus. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre e a porta que Deus fecha, quando Deus coloca o sonho, vai acontecer, não adianta. Se levanta Sambalate, se levanta Tobias, mas o muro foi ou não foi reconstruído? Sabe por quê? Deus colocou dentro de Neemias, reconstrói os muros.
Cara, olha o poder de uma obediência. Mas como eu falei aqui nessa noite, plantar, qualquer pessoa planta. Mas obedecer, não é qualquer um que obedece. Pois estamos cheios de pessoas que desejam de montão os sonhos, o sucesso e os projetos, mas não querem obedecer os homens e as mulheres de Deus. Querem ter os resultados que Deus dá, mas não querem obedecer o que Deus fala a partir de um homem e de uma mulher de Deus. Quando um homem e uma mulher de Deus vai falar, ele logo gera um bloqueio, aonde, na minha vida não, na minha vida quem sabe, sou eu. Mas todos plantamos, sejam debaixo de obediência ou debaixo de desobediência. O que faz a diferença não é plantar, mas sim se estamos fazendo debaixo de obediência ou de desobediência. Nós lemos, de Deus não se zomba. O que você plantar, você vai. Então isso quer dizer o quê? Se eu estou em obediência ou desobediência, eu vou o quê? Plantar. Não importa se eu estou obedecendo a um homem ou a mulher de Deus ou não, eu vou plantar, porque todos nós plantamos alguma coisa. Pois tanto a obediência como a desobediência tem algum tipo de efeito. Toda a obediência ou a desobediência, existe um caminho que vai gerar, que vai emborcar em algum lugar, em algum destino. Seja eu estar andando em obediência ou estar andando em desobediência. De uma coisa eu sei, que eu vou chegar em um lugar. O problema não é estar andando, o problema é se eu estou andando em obediência ou desobediência. É isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Da hora que comecei até agora, eu só falei coisas extraordinárias que a obediência gera. Fala a verdade. Não só foi bênção, fala a verdade. A obediência é uma das coisas maravilhosas. Agora, eu vou falar dos efeitos da desobediência. Abra sua Bíblia. Em 1 Samuel, Adriana, capítulo 15. Do 1 ao 3, filho. Diz assim, ó. Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Olha só, Samuel falou assim: Saul, eu estou aqui porque Deus me mandou. A Samuel está falando, ó, o que eu falar aqui não são as minhas palavras, é as palavras do Eterno. Ei, o que eu estou falando aqui agora não são as minhas palavras, são as palavras do Eterno. Vai, Adriano. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Vai, Adriano. Vai, pois, agora, investe contra Amaleque, condena ao anatema, consagrando ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver naquela terra em que habitam. Não tenha piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, criança e recém-nascido, bois e ovelhas, camelos e jumento.
Deus, a partir de Samuel, deu uma instrução. Saul, você vai chegar lá no território dos amalequitas, e você vai destruir o quê? Tudo. De homem a mulher, de criança que seja adolescente, jovem, até criança que esteja onde? No peito. Ele fala, você vai destruir dos bois as ovelhas, desde os camelos até o jumento. Deus, a partir de Samuel, ele libera para Saul uma ordem específica: destruir tudo. Ali Deus estava liberando para Saul uma instrução específica a partir de Samuel. Deus falou, Samuel vai lá e fala com Saul para ele destruir tudo. Adriano, agora bota o capítulo, no versículo 7 e 9, desse mesmo, filho. Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está a leste, à vista do Egito. Vai, filha. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio de espada, para cumprir o anatema. Vai, filha. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom. Não quiseram incluir no anatema, mas tudo que era vil e desprezível destinaram à destruição completa. O que aqui está acontecendo? Saul recebeu uma missão, você vai lá e acaba com tudo. Mas só que quando ele chegou lá, ele poupou a vida de um homem e algumas coisas que ele viram que era boa. E muitas das vezes é isso que acontece conosco. Nós obedecemos Deus até. Não obedeça a Deus, mas até. Se mexer no meu conforto, aí não. Até. Eu obedeço a Deus, mas se mexer no meu dinheiro, aí não. Eu obedeço a Deus até. Quando são as coisas que Deus manda nós tirarmos nossa vida, mas que são coisas que nós amamos, não, Deus, aí não. Eu obedeço, eu te amo, mas aí não. Nós obedecemos a Deus como Saul até. Caímos na armadilha de Satanás de achar que 50% de obediência é obediência. Caímos na armadilha de Satanás de achar o quê? Já fiz o máximo possível da obediência. Caímos na armadilha de achar que obedecer 60% tá bom. Caímos na armadilha de Satanás de achar que obedecer até 90% está bom. Não, eu obedeço, Deus, 90%, mas até. Mas Deus te trouxe aqui hoje para lhe dizer: quem obedece 90% da ordem de Deus ainda é um desobediente. Charles, obedeci 98%. Deus mandou te dizer: você é um desobediente. Deus só aceita obediência completa. Isaac só se tornou um homem riquíssimo porque ele foi obediente completo. Quando ele obedece a Deus a metade do trabalho, olha o que Deus fala para ele. Vai, Adriana, capítulo 10 e 11. Esse mesmo texto. A palavra de Yahvé veio a Samuel nesses termos. Vai, filha. Arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. O que nós lemos aí? Ele não seguiu
todas as orientações de Deus? Todas ele não seguiu? Ele seguiu ou não seguiu algumas? Mas o que Deus falou? Ele não seguiu as minhas. Deus não falou. Ele não seguiu alguma, não. Deus falou, ó. De tudo que eu falei para ele, ele não seguiu nenhuma, mas ele seguiu 50%. 90%, mas ele falou, ó. 90% não me importa. 90% de obediência ainda é desobediência. Ele falou assim, ó. Portanto, ele não seguiu as minhas orientações. Não importa se foi 50, 60 ou 90. Se não for completo, para Deus é desobediência. Aí ele fala assim, ó, então Samuel ficou muito magoado e clamou o Senhor a noite toda. Mesmo tendo matado todos, só deixado vivo o rei Agag e o melhor do rebanho, Deus decretou, Saul é desobediente. Cara, sabe o que é isso? Você pode obedecer um homem de Deus 99%, mas se faltar uma coisa, Deus está falando, você é desobediente. Até, não obedeço, até. Não, Charles, eu sei que crente não pode ter gato em casa, mas está calor, até. Como é que eu vou dormir sem ar-condicionado? Até. Charles, eu sei que ser crente não pode botar gatonete, mas Charles, eu não tenho dinheiro para pagar a Sky. Até, eu quero ver o jogo do Flamengo. Até, ei, ou é 90% ou é desobediência. Foi Deus que falou para Saul. Saul, você não seguiu nenhuma das minhas orientações, mas ele tinha feito quase tudo. Charles, o ano tem 12 meses, eu dou o dízimo 10 meses. Está faltando um. Desobediência. Até, ou você dá 12 meses, ou é desobediente. Deus não está preocupado. Deus, Ele não quer saber se você faz a metade. Ou é completo, ou é nada. Para Deus é tudo, ou é nada. Ou você obedece a Deus por completo, ou você é um evangélico desobediente. Eu vou te mostrar no final o que acontece com o desobediente. Fala para esse irmão do seu lado. Obedecia 98%. Fala com a voz de vencedor. Fala para ele. Obedecer 98% é um ato do desobediente. O desobediente fala, não, eu fiz, mas... O desobediente sempre tem o mais, portanto, entretanto, mas... A realidade é quando alguém conhece a verdade, isso aqui. A realidade é quando alguém conhece a verdade, conhece a vontade de Deus, conhece o que Deus tem falado, e mesmo assim despreza, não obedece, se torna idolatria. Cara, vocês não têm noção do que uma desobediência gera. Se você conhece a palavra de Deus, conhece a vontade de Deus para a sua vida, conhece o que Deus está falando e não tem obedecido 100%, você está se tornando um idólatra. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Charles, como você pode afirmar isso? Todas as coisas que colocamos à frente de Deus ou acima de Deus como vontade própria, desejos e anseios se torna o Senhor das nossas vidas. E quando se torna o Senhor da nossa vida, se torna o nosso Deus. E se nosso Deus, nós nos tornamos o quê? Devoto a esse Deus. Nós nos tornamos o quê? Idólatras. Cara, só que nós sempre aprendemos o quê? Que idolatria é estátuas, Maria, São Pedro, São Paulo, não é assim? Né? Tem São Pedro, São Paulo? São Jorge. Nós aprendemos, vamos usando que idolatria é estátua, ou então nós aprendemos que é altares, ou então é templo.
Mas agregado a esses fatores, deixar de dar a Deus a adoração que é devida é idolatria a nós mesmos. Cara, por quê? Porque quando eu desobedeço a Deus, eu estou obedecendo alguém, a mim mesmo. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço qual vontade? A minha vontade. Se eu faço a minha vontade, eu estou fazendo o quê? Eu estou idolatrando a quem? A mim. Cara, que loucura essa palavra, Alessandra. Quando somos desobedientes a Deus, a partir dos homens e mulheres de Deus, estamos deixando de adorar a Deus. Para você falar, Charles, fala para mim, Charles, fala. O que tem a ver adoração com obediência? Adriana, Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Já estou acabando, pensei que ia demorar mais. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá e adoraremos e voltaremos a vós. Sabe o que quer dizer? Abraão teve Isaac. Deus falou assim: Abraão, sacrifica o seu filho. Ó, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus queria que ele fosse para Moriá. Lá seria o lugar do sacrifício. Quando ele chega lá em Moriá, ele fala assim para o servo dele: ó, fiquem aqui, que eu e o menino vamos de lá, adorar a Deus e voltaremos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha alguma banda de louvor esperando o Abraão lá em cima para louvar a Deus? Tinha algum cantor gospel? Abraão, me ligaram da agência aqui e pediram para nós arrumarmos aqui o lugar, trazer teclado, violão, trazer o Vitor para tocar o teclado, o Luan para tocar a bateria, que nós vamos fazer uma adoração aqui. Tinha isso? A Bíblia diz que quando Abraão vai naquele lugar, ele não leva nenhum instrumento que seria instrumento que poderia nos fazer pensar que ia cantar alguma música naquele lugar. Charles, o que fez Abraão dizer para os seus moços que ele iria lá adorar a Deus e depois iria voltar? Fala assim para o seu lado. Toda adoração de Deus começa com uma chave: a obediência. Entenda uma coisa: quando Abraão fala que vai adorar, Abraão está falando, eu vou obedecer a Deus. Toda adoração começa com obediência. Não tem como adorarmos se estamos em desobediência. Quando Abraão fala, eu vou lá adorar, Abraão está falando, eu vou lá fazer o que foi mandado eu fazer, mesmo eu querendo ou não, mesmo eu concordando ou não, eu vou lá sacrificar o meu filho, porque eu quero adorar a Deus, eu vou obedecer a Deus. Ei, obediência não é o que eu quero, é o que já é determinado. Tu acha que Abraão queria matar o filho dele? Fala a verdade. Mas ele falou, se Deus mandou, eu vou adorar a Deus com a minha obediência. Charles, por que você entrou nesse assunto? Muitas das vezes, aqueles que possuem um relacionamento com Deus e mesmo assim escolhem os seus próprios desejos acima do que Deus revelou claramente em sua palavra, e a partir de um homem ou uma mulher de Deus, está louvando a si próprio. Então podemos dizer que quando desobedecemos a Deus em fazer a sua vontade, para fazer a nossa vontade, estamos se tornando o Senhor da nossa vida. Cara, filho, se eu fosse, cara, quando eu estou estudando isso aqui, já tem 2 semanas estudando isso. Você não sabe o temor que eu estou no meu coração. Eu tenho falado de Deus,
me direciona para eu não desobedecer o Senhor, pelo amor de Deus. Eu não estou com medo de Deus, eu estou tendo temor. Sabe o que temor significa? Zelo. Eu estou, Deus, eu estou falando, Deus, me ajuda, para que eu não venha errar, desobedecer o Senhor, porque eu sei o que a desobediência gera. Eu estou pisando em ovos, tem noção? Eu estou pisando em ovos. Por isso que eu falei com a menina, falei, filhas, eu não queria vir aqui, eu fiz de tudo para não vir aqui, falei para elas, mas eu precisava vir aqui, eu não queria, mas Deus mandou eu vir aqui, porque é com zelo, é fazer as coisas com zelo. Olha o que a desobediência gera, Adriana, Samuel 15, 22 e 23. Samuel, o que eu estava lendo, é o primeiro. 1 Samuel, eu acho que é primeiro. 1 Samuel 15, 22 a 23. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais Yahvé dos holocaustos e sacrifícios do que com a sinceridade, a sincera obediência à palavra. Sabe o que é isso aqui? Tu acha que Deus está amando o Vitor tocar essa música, se ele está desobedecendo a Deus? Tu acha que Deus está achando o Vitor bonito? Se o Vitor não tocar debaixo de desobediência, filho. Tu acha que Deus ama quando eu estou ministrando aqui debaixo de desobediência? Tu acha que eu estou agradando a Deus? Tu acha que quando as meninas dançam aqui, se elas estiverem dançando debaixo de desobediência aos homens e às mulheres de Deus e a Deus, tu acha que Deus está recebendo essa dança? Não. De modo algum. A obediência é melhor do que tocar, dançar e pregar. A obediência é melhor do que ficar na portaria. A obediência é melhor do que vender na cantina. A obediência é melhor do que o seu dom. Porque Deus está mais preocupado com a obediência do que com os dons. Aí ele fala: e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Vai, Adriano. Porquanto, filho, lê isso aí vocês. Portanto, a rebeldia é como o próprio pecado de feitiço. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou sendo rebelde. Se eu sou rebelde, eu estou gerando em mim pecado. Gente, vocês não têm noção como essa semana eu fiquei na minha casa. Falei, Deus me ajuda a não fazer as coisas de desobediência. Ele falou, é pecado de feitiçaria e arrogância. Como? O mal de quê? Você lembra que eu falei? Quando eu desobedeço, eu monto uma idolatria. Por quê? Olha agora aqui. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé. E Yahvé, olha isso aqui. Deus rejeitou Saul, porque Saul não obedeceu. Gente, não tem noção como eu fiquei na minha casa essas 2 semanas. Falei, Deus, o Senhor rejeita quando eu te desobedeço, quando eu faço a minha vontade. Tudo que eu ministro lá no altar, se for de baixo, se for contra o que o Senhor está mandando, eu estou tendo pecado de feitiçaria, estou sendo desobediente, e ainda, Deus, estou sendo idólatra, e ainda, Deus, o Senhor não está se agradando, está me rejeitando. Gente, isso é muito sério. Fala assim para o seu lado. Obediência e desobediência é muito sério. Saul continuou rei,
Deus tirou o reinado de Saul. Saul continuou rei, mesmo tendo desobedecido a Deus, continuou rei. Existem pessoas que estão continuando fazendo as mesmas coisas que fazem, mas estão o quê? Em desobediência. Continua pregando igual eu, continua cantando igual, dançando, tocando, fazendo, porque Deus não tira. Deus não tirou Saul do reino pela desobediência dele, mas Saul perdeu o favor e a graça de Deus. É aí que está o problema. Quando Saul desobedece Deus, ele não perde o reino. Deus falou, vai continuar rei, só que a partir de agora eu não estou mais a seu favor e a minha graça não está sobre a sua vida, gente. A graça de Deus não está sobre a vida dos desobedientes. O problema não é perder o que o mundo natural nos oferece. O problema é perder o favor e a graça de Deus. Sabe por que Isaac colheu 100 vezes mais? Porque a graça de Deus estava sobre Isaac. Sabe por que Noé construiu uma arca? Porque a graça de Deus estava sobre Noé. Sabe por que Maria gerou Jesus sem namorar, sem transar? Porque a graça de Deus estava sobre Maria. Só que Saul não tinha mais a graça de Deus. Gente, o homem mais forte do mundo, morreu como um coitado. Sabe por que a Bíblia diz que e retirou o Senhor o espírito de Sansão, e Sansão ficou como homem? Não, sabe o que é isso? Deus tirou a graça. E quando ele tira a graça de Sansão, Sansão fica como um homem normal. E como um homem normal, ele perdeu o que ele era invencível, gente. Perde tudo, só não perde a graça de Deus. A Bíblia diz, a sua graça, ela me basta. Perde tudo, trabalho, dinheiro, contratos, perde até a amizade se possível, mas não perde a graça de Deus. Graça significa no dicionário favor. Quando eu perco, o meu ato faz eu perder a graça, eu jogo fora o favor de Deus, eu jogo fora o perdão de Deus, eu jogo fora a benevolência de Deus, eu jogo fora o ato de fazer eu rir. Eu jogo fora o que agrada a Deus. E o mais importante aqui que eu anotei: a graça de Deus significa dom sobrenatural. Quando eu desobedeço a Deus e Deus tira a graça dele, eu estou jogando fora um dom sobrenatural. Gente, custe o que custar, doa o que doer, obedeça. 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 Se o homem falar para você, não faz, não faça, pelo amor de Deus. Se o homem falar, entrega, entrega. Se o homem de Deus falar para tu, avança, avança. Mas se ele falar para você, fica quieta, por favor, não desobedece não. Desobedece não. A última frase que eu botei: a obediência de Isaac gerou bênção da parte de Deus. A obediência de Isaac gerou bênção da parte de Deus. A desobediência de Saul gerou a perda da graça de Deus, o dom sobrenatural, gente. Agora entendo porque Moisés falou: Deus, não me faça sair daqui
sem a tua presença. Sabe que Samuel está Moisés falando? Deus, não deixa eu ir para a terra prometida se eu não tiver a tua graça. Fala para esse irmão do seu lado. Existe um caminho para a desobediência e para a obediência. Mas é você que determina qual caminho vai seguir. Às vezes nós não entendemos porque as coisas acontecem em nossas vidas. Então, caramba, por que isso aconteceu comigo? Por quê? Para e calcula a tua vida. Será que você não está fazendo nada em desobediência a Deus e algum homem ou uma mulher de Deus que falou uma coisa para você não fazer e você fez? Será que não é isso? Será que o que aconteceu na minha vida não foi efeito de uma desobediência minha a um homem, uma mulher de Deus ou a palavra de Deus? Fala para esse irmão ao seu lado. A obediência gera bênção. A desobediência gera perda da graça. Gente, faça as coisas com zelo. Não concordo, mas faz. Obedeça ao Senhor em espírito e em verdade. Se você entender isso que eu falei para você essa noite, cara, você vai se tornar um homem extraordinário. Mas se você não entendeu, você vai perder o extraordinário de Deus. O que tem de homens e mulheres que vão à igreja, que tem perdido o extraordinário de Deus porque desobedece, não está no gibi. Vamos nos levantar? Pode ficar aí, Vitor. Eu quero chamar você aqui à frente, não desobediente. Não vou falar que você é desobediente. Tu acha que eu sou maluco falar que você é desobediente? Lá fora tu até me pega. Eu quero chamar você aqui na frente, que deseja que Deus gere em você uma percepção de fazer as coisas debaixo da obediência. Não importa se você desobedeceu. Charles, até hoje eu desobedeci. Não é sobre isso. É sobre entender que orar e pedir, Deus, me dê percepção para que eu possa escolher e andar debaixo da sua obediência. Quero chamar você aqui na frente. Só os que querem, quem não quiser também tá bom. Só os que querem. Os que não querem pode ficar aí à vontade. Você quer, vem na frente, chega mais gente, vai chegando. Chega pra cá, vai entrando na galera aí. Vai entrando. Vem, Rafa. Nós vamos orar e pedir a Deus percepção. Percepção para entender. Que às vezes nós achamos até que, não, Charles, eu obedeço 50%. Não, é desobediência. Pede a Deus percepção. Deus, me dê percepção. Me dê percepção para que, sabe, Pai, eu não caminho mais em caminhos, Pai, que vai fazer eu desobedecer a sua palavra aos homens e às mulheres de Deus que o Senhor colocou sobre a minha vida. Espírito Santo, a minha oração nessa noite, o Senhor sabe, Pai, o quanto eu relutei, Pai, para poder trazer essa mensagem, Pai, para esse lugar, Espírito Santo. Mas, Espírito Santo, muitas vezes nós temos sido enganados com palavras de que nós vamos colher o que Isaac plantou, mas vivendo uma vida em desobediência. Não tem como.
Às vezes nós somos, ó Pai, enganados em achar que eu vou ter os mesmos benefícios que os homens e mulheres de Deus têm por obedecer 100%, se eu não tenho uma vida 100% de obediência, Pai. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque somos falhos, Pai. Mas queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, para que nós possamos, ó Pai, caminhar, Espírito Santo, na direção da obediência, Pai. Pai, obedecer os homens não é fácil. Obedecer o que as mulheres, homens de Deus falam não é fácil. Mas o Senhor, ó Pai, nos trouxe nessa noite para dizer que não é sobre fácil ou difícil, é sobre simplesmente obedecer, Pai. Por isso que nessa noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, pelo menos eu quero pedir, Senhor, perdão, Pai. Perdão porque eu desobedeço não somente ao Senhor, mas desobedeço a alguns homens e mulheres de Deus, Pai. Eu me coloco como primeiro, Pai, a pedir perdão ao Senhor, Espírito Santo. Me perdoa, Pai. Me perdoa porque às vezes, Pai, eu acho que eu estou agradando, desobedecendo o Senhor, mas não estou agradando. Sabe, Espírito Santo, nos perdoa, porque às vezes nós cantamos aqui, Pai, que a sua presença vale mais do que prata, do que ouro, e nós dizemos que não trocamos a sua presença por nada. Mas quando chega na hora de obedecer, Pai, 100%, nós assim não fazemos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Ai, Espírito Santo, gera em nós um coração, Pai, de obediência ao Senhor. Que eu venha obedecer ao Senhor, Espírito Santo. Em todos os atos da minha vida, seja na alma, seja no espírito, ou seja no meu corpo. Jesus. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Essa palavra de hoje não é para te matar,
Pelo contrário, é para te libertar. É para fazer você gerar. É para fazer você multiplicar. É para fazer você ser riquíssimo. É para fazer você ser poderosíssimo. Essa palavra não é para te bloquear, pelo contrário, é para abrir, para que você avance de uma maneira que nunca avançou. Mesmo estando em lugares que você não quer, se você for obediente, você vai avançar. Mesmo se não for a sua vontade, se você obedecer, você vai andar. A obediência é uma chave infalível. Pega na mão desse lindão no seu lado. Pega na mão dele aí. Fala para ele aí. Essa chave de hoje tem o poder de destravar o que Deus já determinou no mundo espiritual para a sua vida e para a sua família. A obediência, ela é um destravar que libera dos céus coisas que nós não imaginamos. Eu já repeti, já falei, vou repetir. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. A partir da obediência. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Pode se assentar.